Um salve pra galera do Pechincha, um abraço pra galera da Taquara, um oi mega especial estrondoso pro meu povo queridíssimo do Recreio e um tudo de bom pra galera da Pedro Correia. É muito bom estar aí com vocês para mais um episódio dessa série, onde vamos estar falando aí sobre inteligência emocional e falamos especialmente sobre o Setembro Amarelo. É isso aí, gente, estamos juntos, estamos fortes e vamos estar juntos conversando aí sobre como podemos ser uma escola melhor, sermos pessoas melhores. Então convido você então a estarmos nessa série, nesse terceiro episódio, falta mais 2 dias, e colocarmos em prática não somente para setembro, mas para todo ano, para toda uma vida, sermos cidadãos melhores que faremos um mundo melhor através da educação, através do olhar especial e através do amor ao nosso próximo. Então fica essa dica e vamos então ao nosso terceiro episódio. Vamos começar falando assim: sentir alegria, tristeza, decepção, euforia, entre outras emoções, faz parte da nossa vida. E saber lidar conscientemente com cada sentimento é essencial para uma boa saúde mental e uma vida plena. E vamos a 3 palavrinhas especiais: depressão, ansiedade e estresse. Estresse é o excesso de presente. Quando você tem alguma situação que está acontecendo naquele momento, aquela prova, aquele Enem, aquele concurso, e aquilo está te perturbando porque você está naquele momento e aquilo está destruindo você por dentro, isso é um momento de estresse. Depressão é o excesso de passado, alguma coisa que aconteceu lá atrás, seja um momento de luto ou algum momento que você não conseguiu talvez aquele jogo de balanço ali para conseguir deixar isso para trás. Isso vai se carregando e isso vira um efeito cascata, isso vira uma bola de neve que vai aumentando cada vez mais, e isso é a depressão. E a ansiedade é quando você está lá com a questão do futuro, olhando para lá, o excesso de futuro na sua mente, quando coisas que acontecem no futuro e que aquilo vai te aumentando por dentro, aquilo vai te aumentando por dentro e você não consegue. Segundo dados oficiais da Organização Mundial da Saúde, conhecido mundialmente como OMS, lá em 2019, antes da pandemia ainda, 18,6 milhões de brasileiros, quase 10% da população, convivia com algum tipo de transtorno, o maior número de pessoas com essa doença em algum país do mundo. Imagina como ficou depois da pandemia, né? Mas não é a questão a pandemia, o vírus que causou isso. É algo que vai muito e muito além. Mas é intenso, porque muita gente fala engraçado, né? Mas é intenso que muita gente não leva isso a sério. Mas a depressão é uma doença silenciosa e normalmente está acompanhada aí de outros distúrbios, como ansiedade, bipolaridade, entre outras coisas também. E a depressão na adolescência atinge aí entre 10% e 20% de jovens do mundo inteiro, segundo a própria OMS também. E além disso, muitos jovens recebem o tratamento adequado e passam a ter uma vida melhor. E além disso, infelizmente, muitos jovens acabam não recebendo esse tratamento adequado e acabam tendo uma vida sofrida, sem necessidade, porque tem cura, tem como você melhorar a sua vida mental, sua vida pessoal, se você fizer algumas coisas específicas que a gente vai falar mais à frente. Alterações químicas que acontecem no nosso cérebro atrapalham a comunicação entre neurotransmissores e causam muitas das vezes esse tipo de transtorno. Com esse desequilíbrio, o adolescente acaba ficando triste, angustiado, irritado. Ou seja, esses sintomas podem tornar a vida de um jovem muito mais difícil. Isso porque é uma doença que prejudica a qualidade de vida e o seu desenvolvimento como pessoa. E não se engane, pessoas com transtornos mentais e psicológicos levam uma vida normal, interagindo, sorrindo, brincando, fazendo piada. Por isso é importante ficar atento aos detalhes e não subestimar quem demonstra que precisa algum tipo de ajuda. E os sintomas de transtorno de ansiedade variam de pessoa para pessoa, mas podem ser bem parecidos aí com a ansiedade rotineira que a gente vê. Porém, no caso específico de uma ansiedade patológica, a tendência é que os sinais durem por mais tempo e sejam muito mais intensos. Além disso, podem aparecer sem que haja necessariamente um motivo por trás, como eu disse.
Já com ansiedade normal, aquilo que acontece quando a gente está preocupado com uma prova, com um neném, com uma consulta, os sintomas aí costumam durar umas horas, eles aparecem aí com o estímulo que vai acontecendo na sua vida, é só aquele desconforto naquele momento que é logo superado. É o caso, por exemplo, de uma prova difícil, um evento importante, algo que você está aguardando muito, uma viagem, sei lá, para Disney, para China, sei lá, mas quando algumas coisas passam do limite, começam a acontecer com mais frequência, aí estamos falando de algo mais patológico. E alguns sintomas são preocupação, tensões ou medos que estão no seu coração de uma forma extremamente exagerada. Aquela sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim está prestes a acontecer. Preocupações exageradas com saúde, dinheiro, família, trabalho, prova, aprovação no Enem, falta de controle aí sobre os seus pensamentos, sobre atitude, sobre imagem, aquele pavor que acontece depois de uma situação muito difícil, que mesmo depois que passou ainda está te perturbando, insônia, que você não consegue dormir por 2, 3 dias, ou não consegue dormir muitas das vezes preocupado com alguma coisa, taquicardia, que é aquela aceleração dos batimentos cardíacos que acontece aí contigo, sudorese, que é o excesso de suor, tremores, onda de calor, onda de frio, falta de ar e por aí vai. Há também as chamadas crises de ansiedade ou também os ataques de pânico. Esses são episódios que a pessoa pode experienciar um conjunto de sintomas que são ligados à ansiedade ao mesmo tempo ou com uma intensidade ainda maior do que essas que eu falei mais cedo. E o ataque de pânico pode ser desencadeado por um evento estressante ou ocorrer de uma forma inesperada, ligada a um transtorno específico. Normalmente, esse tipo de situação acontece aí por 5 a 20 minutinhos, mas já vi casos aí que também já aconteceram por horas. Isso são situações que a gente precisa ter um olhar específico. Bem, não se sabe ainda se há uma causa exata para o transtorno de ansiedade, mas alguns especialistas aí apontam algumas hipóteses que podem buscar e podem explicar o desenvolvimento dessa doença. Entre elas, falamos aí de fatores genéticos, de estresses psicossociais, como, por exemplo, o rompimento aí de um relacionamento, a perda de um ente querido, a perda do seu emprego, ou até algum evento que aconteceu que causou um quadro para esse trauma, ou uma série de situações que virou uma montanha, virou uma mochila gigantesca e às vezes explode. Mas como eu falei também, muitas das vezes não é por algum motivo, é por fatores bioquímicos, com alteração de substâncias no nosso sistema nervoso, ou consumo excessivo de álcool ou algum tipo de droga que possa ser uma causa para esse tipo de transtorno. É normal se sentir triste. A tristeza, infelizmente, é uma emoção natural e inerente do ser humano. Nem falei, infelizmente, que às vezes a gente precisa jogar, sim, essa tristeza para fora. Quando a gente não joga, ela piora, mas ela acontece nas nossas vidas e elas são passageiras, né? Porém, quando a gente fala da depressão, especificamente na adolescência, o sentimento de tristeza profunda, ela é persistente. É como se a pessoa se tornasse incapaz de conseguir seguir adiante, assim como a criança também. Portanto, meu querido paizinho, querida mãezinha, vamos falar aqui pertinho, querido amiguinho também, não é falta de vontade, não é preguiça. Estamos falando de uma doença que ele está passando por aquele momento. Além disso, se isolar, perder a vontade de fazer as atividades que antes a criança ou adolescente gostava e não está mais gostando, também são sinais de alerta. Depressão e ansiedade na adolescência e na infância causam alterações no sono e no apetite. Os jovens sofrem aí insônia, costuma ter mais pesadelos, dorme pior do que dormia antes e a fome pode aumentar ou diminuir. Alguns sintomas físicos também que aparecem ainda durante a adolescência e durante a infância também costumam ser aí caracterizados como dor muscular, dor de barriga, constipação, dor de cabeça, enxaqueca, bruxismo e por aí vai. A terapia, ela pode envolver aí talvez alguns usos de medicamentos ou sessão psicoterápica, ou seja, psicólogo ali com psiquiatra, ou até a junção desses dois. Normalmente o psicólogo já consegue ajudar e sem ajuda de talvez, sem recorrer aí talvez a algum tipo de medicamento. Por fim, além disso, precisa também de uma rotina de autocuidado. Alguns especialistas aí, a maioria dos especialistas recomenda aí que você invista em atividades físicas. Um adolescente, uma criança, ela precisa fazer atividade física. Ah, Rafael, eu não gosto de educação física, eu não gosto de correr, tenho uma preguiça. Guerreiro, você precisa, infelizmente, fazer um exercício, fazer uma caminhada.
alguma coisa assim precisa, se você não recorrer, isso pode mexer contigo lá na frente. Mesmo se for uma caminhada em velocidade normal, velocidade devagar, mas é importante sim que você recorra a esse tipo de atividade. Além disso, você precisa ter ações prazerosas que proporcionem aí o relaxamento do corpo, da mente e evite situações que estimulem a ansiedade. Além disso, você tem que evitar competitividade, relações tóxicas, coisas desse tipo. Você tem sim que fazer coisas que você gosta de. Se você gosta de ir pro cinema, vá pro cinema. Se você gosta de ir pra praia, vai pra praia. Você precisa ter momentos de diversão para poder conseguir tirar essa ansiedade de você. Como eu falei, então, resumindo, muitas vezes a gente precisa sim de acompanhamento psicológico, muitas vezes a gente precisa de um psiquiatra, um neurologista aí também acompanhando, com aquele remedinho que às vezes ajuda a passar rapidamente. É um caso mais extremo, é mais raro acontecer, mas muitas das vezes acontece sim. Quando você tem o caso de ansiedade, não é você que passa sozinho, ou uma, duas pessoas que passam sozinho, muitos adolescentes, principalmente aí das turmas de 9º ano, 8º também, em 1º ano do ensino médio desse ano de 2022, estão passando por situações assim. Então, eu recomendo, além de, claro, um tratamento com um especialista, que você então faça exercícios físicos, você busque coisas que te dão prazer, que te dão alegria, estar com amigos, conversar, e não se, quando eu falo aqui, coisas legais e divertidas, não é ir lá pro Instagram, ir pro TikTok e achar que isso é a coisa mais divertida, não. É você buscar coisas legais, seja com a sua família, seja com seus amigos, seja com o seu primo, seja com alguém especial. Combinado, gente? Esse vídeo já tá ficando aí longo e amanhã a gente então volta para mais um episódio. Tamo junto, guerreiro. Eu adoro vocês, vocês são mais que especiais. Até amanhã.